Hello students, how are you? I'm teacher Andrea. I'm here for one more English class. Estamos aqui para mais uma aula. Vocês são todos muito bem-vindos a essa aula. Já pegue seu material, seu caderno, sua caneta, para que você possa anotar as informações mais importantes aí no seu caderno, certo? Vamos começar então dizendo o objetivo dessa aula. Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para o êxito da comunicação. Então, nessa aula nós vamos falar sobre opinião, sobre ponto de vista, sobre argumentos e contra-argumentos. Vamos lá com duas perguntinhas para vocês. Você sabe fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista? Argumentos e contra-argumentos? Você consegue, na língua inglesa, argumentar, colocar sua opinião? Conhece expressões usadas para expor argumentos a partir de dados já vistos? Você consegue fazer isso em inglês? Bom, é isso que nós vamos estudar hoje nessa aula e com certeza até o final da aula você vai conhecer essas expressões e vai conseguir se comunicar em um debate, colocando a sua opinião em inglês. Começamos com uma imagem que nós temos aqui, que foi tirado de um site, né? Que diz, a gente tem ali a imagem e algumas perguntas para vocês. Who is this person? Quem é essa pessoa que aparece ali no centro da imagem? Where do you think he is? Onde você acha que ele está? What is he doing? E o que ele está fazendo? Você consegue identificar isso pela imagem? Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Quem é essa pessoa? A gente já sabe que essa pessoa que está ali é o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, né? Mas se você conseguiu identificar onde é que ele está? Bom, pelo cenário que nós temos ali, ele está na Casa Branca, ele está no Congresso, né? E what is he doing? O que ele está fazendo, né? Ele está falando para a televisão, está ali conversando, está dando falando para a televisão. Continuando, what do you think he's talking about? O que você consegue imaginar o que ele está falando? Sobre que assunto que ele está falando? Do you think it's possible he's defending his opinion? É possível que ele esteja defendendo a opinião dele? Bom, se a gente sabe que ele está na Casa Branca, está ali no Congresso, está falando para a televisão, a gente consegue imaginar que provavelmente ele esteja falando sobre politics, sobre política, né? E será que ele está conseguindo defender a opinião dele? O que vocês acham? Ele está ali falando para a televisão, com certeza ele está tentando colocar a opinião dele. So, how can we call this act of exchanging our opinions about a topic when there is no right or wrong side? Então, como que nós podemos chamar o ato de a gente trocar de opinião sobre um tópico quando ele não existe o lado certo ou o lado errado? Você sabe que nome que a gente dá para isso? Quando a gente quer tentar convencer as pessoas, né, de mudar de opinião ou colocar seu ponto de vista sem ter o lado certo ou errado. Vou ajudar vocês se vocês não conseguirem identificar que ato que é esse, tá? What is the name of those programs that candidates discuss about what they will do if they win? Qual é o nome do programa que os candidatos discutem sobre o que eles irão fazer se eles ganharem uma eleição? É muito comum, na época da eleição, nós termos alguns programas na televisão onde os candidatos vão e lá eles dizem qual é o ponto de vista deles, o que eles vão fazer, o que eles pretendem fazer se forem eleitos e discutem vários assuntos relacionados a isso, ao que fazer depois se eles ganharem, né? Então, qual é o tipo de programa? Como que é o nome desse programa? Já viram na televisão? Com certeza, são os debates muito frequentes na época da eleição. Now, look carefully at this slide. Can you notice anything different? Você consegue notar, olhando cuidadosamente aqui nessa imagem, você consegue notar alguma coisa diferente nela?
A gente já viu que ali nós temos o Barack Obama, ele está no Congresso e ele está falando para a televisão. Mas tem algumas coisinhas diferentes ali, né? Fora isso, fora a imagem dele ali, tem mais algumas coisas diferentes. Você conseguiu notar? Look at the green bars. Veja essas barras verdes que estão ali no final da página, no final da tela, né? Isn't it funny they are here in the slide of the president? Não é engraçado o fato dessas barras estarem ali, né, no slide do presidente? Não é engraçado? Aqui a gente tem de um lado, né, a barrinha verde do Barack Obama e ali a barrinha verde dos republicanos, do Congresso dos Republicanos. O que será que isso indica? Can you think where else we could find them? Você consegue imaginar onde a gente vê essas barrinhas verdes? Em que outros lugares a gente vê? Bom, vocês já devem ter percebido nos videogames, né? Nos videogames, quando a gente tem uma disputa entre duas pessoas, dois lutadores, dois personagens, a gente tem a barrinha ali indicando, né, como que está essa disputa, quem está ganhando, quem está perdendo, né? Can you think about why they are here? E por que será que essas barrinhas de videogame estão aqui, nessa imagem de um debate do presidente Obama? Por que será que essas barrinhas estão ali? Is there a winner there? Tem algum vencedor aqui, pelas barrinhas que a gente está vendo? What's the word we use to say that there is no winner or loser? Qual é a palavrinha que a gente usa quando não tem vencedor nem perdedor numa disputa? Então a gente vê a barrinha aqui indicando como que está a disputa, quem está indo melhor, quem está indo pior. E a barrinha ali está igual. Então a gente consegue entender que ali não existe ninguém que está ganhando. Qual é a palavrinha que a gente usa quando ninguém está ganhando um jogo? Significa que o resultado está igual. Se o resultado está igual, está empatado, né? Então, essa é a palavrinha que a gente usa, ó, a tie, um empate, quando não tem vencedor. Why do you think that is happening? E por que vocês acham que isso está acontecendo? Por que será que nesse debate eles estão empatados nessa disputa? Bom, a gente pode imaginar que é porque os dois lados têm pontos muito fortes, eles estão conseguindo argumentar muito bem e estão indo de forma igual no debate, ou seja, as duas partes estão debatendo de uma maneira muito convincente, estão apresentando argumentos que está fazendo com que essa disputa esteja empatada. É isso que a gente consegue imaginar. Veja que o ex-presidente e os republicanos estão em um momento de discussão, né? Eles estão ali num momento de discussão e lembre-se de que não há somente dois lados em uma discussão. Quando a gente tem uma discussão, não tem só ali o Obama e os republicanos, tá? Que as diversas opiniões e posições fazem parte do pensamento da sociedade. É importante sempre respeitar a opinião do outro. Veja, num debate, vamos pegar aqui no Brasil, num debate na época da eleição, tem lá as pessoas, os candidatos vão, colocam ali a sua opinião, o seu ponto de vista, suas propostas de trabalhos e essa discussão acontece só ali entre os candidatos? Não, tem toda uma população que está assistindo essa discussão e está formando opiniões a partir daquilo que os candidatos estão falando, daquilo que eles estão expondo para a população. Então, veja, não há somente dois lados em uma discussão. E mesmo que seja fora da televisão, né? Se tem duas pessoas debatendo sobre um determinado assunto, sempre vai ter alguém que vai estar escutando e vai estar também formulando uma opinião a respeito, ou indo a favor de um lado ou indo a favor do outro. Então, uma discussão nunca acontece só entre as duas pessoas, mas envolve mais pessoas que estão ali, ouvindo e formulando também uma opinião. E o mais importante, gente, respeitar a opinião do outro. Né? Todo mundo tem direito de expressar a sua opinião e de ser respeitado.
Vamos ver algumas expressões usadas para preparar argumentos a partir de dados vistos previamente. Então é isso que a gente vai ver agora. Existem algumas expressões em inglês que a gente vai usar para preparar os nossos argumentos, quando a gente for falar da nossa opinião. Nós temos uma listinha aqui, ó. In my opinion. Quando eu vou expressar a minha opinião, eu posso começar a minha frase com essa expressão, in my opinion, e daí falar o que eu penso. Eu posso usar também based on, baseado em uma informação, baseado no que eu li, baseado em uma pesquisa, baseado no livro tal, baseado no que o professor falou. Então, quando você usa o based on, você está usando algumas evidências. Você está se pautando em cima de algo que você já ouviu, já estudou, já pesquisou. According to. O according to também é de acordo com o que está no livro, de acordo com o que eu vi na televisão, de acordo com o noticiário. Veja, eu estou colocando a minha opinião, mas estou também pautando em cima de algo que eu escutei, que eu li, que eu sei. From my point of view. Do meu ponto de vista. Também para eu expressar minha opinião. As indicated by, como indicado por. Então, aqui eu estou dando uma indicação de onde que eu li, de onde que eu tirei aquela informação. I think that, eu acho que, veja, aqui também eu estou dando a minha opinião. My impression is that, a minha impressão é que, for example, para eu exemplificar alguma coisa que eu estou falando. Então, eu dei minha opinião e estou exemplificando. E in relation to, em relação a esse assunto, eu posso dizer, ou eu li, ou eu estudei. Né? Você pode usar também essas expressões. Vejam que a gente tem ali uma lista de expressões que nós podemos usar quando eu estou falando a minha opinião. Nós vamos fazer uma atividade agora. Number 1. Do the expressions, in my opinion, and based on, give the same idea. Então, as expressões, em minha opinião, e baseado em, eles expressam a mesma ideia? O que você acha? Você vai registrar a resposta aí no seu caderno. Mas tem a 2 também, ó. Why do you think they are different? Por que você acha que elas são diferentes, se você respondeu que elas são? Elas transmitem a mesma ideia? Se não, por que elas são diferentes? Você vai explicar isso aí no seu caderno, de preferência em inglês. Se você não souber todas as palavrinhas em inglês, não tem problema. Você pode usar o Google Tradutor, você pode usar o seu dicionário, ou se não der tempo, deixe escrito em português. Depois, no final da aula, você procura e reformula a sua resposta. Mas é importante você praticar também a escrita em inglês. Certo? Eu já volto então para a gente conferir a resposta de vocês.
Let's check your answer. Vamos lá, conferir a sua resposta então. No, they don't. A resposta da primeira é não, né? Elas não são. Por que a gente respondeu they don't ali, né? Porque na pergunta eu tenho do, é uma pergunta no presente. Então eu estou perguntando as expressões, em minha opinião, e baseado em, expressam a mesma ideia, dão a mesma ideia? Não, elas dão ideias diferentes. Por que então? In my opinion, talks about your ideas. Em minha opinião, vai falar sobre a sua ideia, aquilo que você pensa. E o based on doesn't refer a specific idea. O based on não se refere a uma ideia específica, mas sim a uma fonte de onde você tirou a informação para formular a sua opinião. Então, quando eu digo assim, based on, eu estou reforçando que aquela opinião foi baseada em alguma fonte, alguma coisa que eu li, que eu escutei, que eu pesquisei, que eu estudei, certo? Essa é a diferença. Number 3. Now look at the table. Vejam ali a tabelinha que a gente tem embaixo. There are two functions there to use evidence and to give opinion. A gente tem duas funções ali. A primeira coluninha ali para você usar as evidências, que é mostrar que você está tirando aquela informação de alguma fonte, ou to give opinion, ou que é apenas a sua opinião, ou seja, você não está baseado em alguma fonte, mas você está baseando-se naquilo que você pensa. Where can we place in my opinion and based on? Onde você pode colocar, em qual coluninha você vai escrever in my opinion e onde você vai escrever o based on? Vou dar mais um tempinho aí para você responder no seu caderno. Let's check the answer. Vamos lá, conferir a resposta então. Para usar uma evidência, eu digo based on. Eu estou dando uma evidência, dizendo de onde eu tirei aquela informação. E to give an opinion é in my opinion. Veja, eu estou dando a minha opinião. Number 4. Organize the expressions in the box according to their function. Agora nós temos mais expressões aqui. Aquela primeiro exercício número 3 foi só com duas expressõezinhas. Agora você vai fazer com todas que estão no quadro grande, que é in my opinion, based on, que você já fez, então agora vai ficar fácil, e vai continuar lá, o according to, from my point of view, as indicated by, I think that, my impression is that, for example, in relation to. Todas essas expressões você vai separar em duas colunas no seu caderno. A que for to use evidence e a que for to give opinion. Qual tem essa função? Você vai separar. Precisa copiar o quadro todo no seu caderno. Já vai colocando na coluna. Coloca a primeira coluna, a segunda e vai separando essas expressões, certo? Eu já volto para a gente conferir.
Vamos lá então, gente. Ficou assim, ó. To use evidence, para você usar uma evidência, você pode falar based on, according to, as indicated by, for example, in relation to. Todas essas você vai falar, usar uma evidência, indicar uma fonte. To give opinion, in my opinion, from my point of view, I think that, my impression is that. Veja que quando você usa essas expressões, você está dando mais credibilidade àquilo que você está falando. Você está demonstrando que você está colocando a sua opinião, está usando argumentos para defender algo que você pensa. What did we study today? Nós estudamos hoje como fazer o uso da língua inglesa para expor os pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. Nós temos aqui as referências da nossa aula de hoje e quero agradecer muito a atenção de vocês. Estudem bastante. Bye, bye!